Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem sendo velho, porventura pode entrar no ventre, retornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E disse-lhe Jesus, respondeu-lhe Jesus: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Talvez você diz, mas que coisa, não? Como é que pode um homem? Nicodemo foi isso também. Nicodemo, ele foi à noite com Jesus. Creio eu que além dele ser uma pessoa bem formada em tudo, tanto no estudo como na escultura dele, em tudo, ele tinha vergonha de Jesus. Quantas pessoas não estão tendo vergonha de Jesus? Dizer, eu acredito em Jesus, eu quero seguir Jesus, mas não tem vergonha do pecado. Será como Deus lá do céu está olhando para esse ser humano que se comporta desse jeito? Como é que Deus olharia para esse ser humano que se comporta, talvez tendo vergonha de Jesus, mas dando ouvido para as coisas de Satanás? Será como Deus olhava ou olha para esse ser humano? Nicodemo, ele chegou numa conclusão e disse: mas como pode essas coisas? Como pode ser isso? Porventura, pode um homem, já depois de velho, retornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Mas Jesus continuou a lhe dizer: o que é nascido da carne, ele é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Talvez você diz, mas como essas coisas? O que é que você está falando aí? O que é que você está comentando aí? Carne, espírito, essas coisas? É fácil, meu amigo. Em Romanos, em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, também fala o fruto do Espírito e a fruto da carne. É bom a gente decidir. É isso que Jesus estava falando. Olha, o que é da carne, ele vai sempre continuar a pecar. Ele vai sempre continuar não dar ouvido às coisas de Deus. Ele vai sempre continuar a ir para o lado do pecado. Ele vai sempre continuar a pegar as coisas oferecidas por Satanás. Mas o que é do Espírito, ele se inclina para as coisas do Espírito. O que é de Deus, ele ouve aquele pregadorzinho falar, ele dá ouvido, ele fica com sede de ouvir aquelas palavras que está lendo na Bíblia. Esse é que é o fruto do Espírito. Ele tem o coração bondoso, se inclina para fazer aquelas coisas boas, que ele mesmo vê que agrada a Deus. Mas o espírito da carne, ele vai sempre continuar a se inclinar pelo espírito da carne. Quando fala o espírito da carne, é o espírito de Satanás. Sempre eu estou aqui, prego, falo. Eva, naquele momento, quando ela pecou, que por causa do pecado deles, ela pecou, ela primeiro pecou, depois colocou a culpa no marido, o marido colocou na mulher, quer dizer, o marido colocou em Deus, e ali foi procedendo esses pecados. Talvez quando eu estou sofrendo, seja por causa do pecado, eu estou me culpando de Deus. Deus não está olhando para mim. Deus está olhando para nós, sim, meu amigo. Deus está olhando para nós.
mas a Bíblia diz que Ele faz tudo aquilo que, quando nós fizemos a vontade do Senhor, Deus opera milagre, Deus cura cego, Deus levanta paralítico, Deus ressuscita morto. Esse é aqueles que fizeram a vontade de Deus. Mas se nós fizermos a vontade da carne, irmão, vai continuar na vontade da carne. Porque em João 14, a partir do versículo 16, a Bíblia diz que Jesus, Ele disse: eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, eu vou pedir ao Pai que rogue, que peça, quer dizer, eu vou pedir a Deus que mande o Espírito Consolador, o Espírito de verdade. O mundo não tem conhecimento, o mundo não tem contato com esse Espírito, mas vós tem. Qual que é esse vós, irmão? É aquele que inclina, dá os seus ouvidos para a palavra do Senhor Jesus Cristo. É esse que o Espírito vem e sempre permanece com ele. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, meu amado, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. É por isso que o Espírito sempre está habitando em nosso coração. Amigos, quando você, principalmente quem mora em aluguel, não é verdade? Aí sempre está mudando de uma casa para outra. Quando você mora de aluguel e sempre está mudando de uma casa para outra, sempre você dá uma lavadinha na casa primeiro para poder entrar dentro dessa casa, não é? Mesmo que a casa esteja limpa, mas você tem que ir lá, dar uma lavada, dar uma limpada. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O pecado, ele é muito diferente das coisas de Deus. O pecado é do diabo, mas o Espírito Santo, eles são de Deus. Então, ele não pode habitar num templo sujo. Então, o que é que eu tenho de fazer, meu amigo? Eu tenho que deixar minhas iniquidades, os meus pecados para trás. Eu tenho que deixar tudo que desagrada a Deus. Ah, meu amigo, mas uma cervejinha só não tem problema. Não tem problema, é verdade. Mas não tem problema não. Só que tudo isso a Bíblia diz que é pecado. E a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, não habita em templo sujo, ou templo também feito por mãos de homem, ou por os homens, mas sim, Ele habita naquele templo que está limpo, remido e edificado, esperando o Espírito Santo, aquele que vive em oração, aquele que vive na busca, aquele que vive buscando o reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: eis, busca o Senhor enquanto é tempo. Eu quero dizer, a igreja está partindo. Esse pregador maluco aqui, que vem aqui, sempre nessa feia aqui, em outros campos, ele está partindo. A igreja dele também, não o templo, as quatro paredes, mas aquele povo que tão bem edificado na palavra do Senhor também está subindo. Aquelas outras igrejas, como aí esse templo que vocês estão vendo aí em sua frente, Igreja Internacional da Graça, mas aquele que tiver edificado pelo sangue de Jesus, ele está subindo. Os pastores estão subindo, mas os lobos vão ficar.